O que aconteceria, estava pensando aqui, né? Se Jesus reencarnasse nesses tempos que nós estamos. Mas reencarnasse da mesma forma. Não hoje, né? Como um grande dirigente, ou como alguém importante, ou como alguém de destaque. Mas reencarnasse como ele fez há 2000 anos, lá na Galileia. Reencarnasse entre nós, em qualquer país que seja, né? Mas nas mesmas condições. Numa família paupérrima, com condições simples para que ele conseguisse estudar, se desenvolver, e que ele iniciasse, aos 30 anos, a sua peregrinação. Mas da mesma forma que ele iniciou há 2000 anos atrás. Sabe de que forma? De forma simples. Entre os humildes, entre as pessoas mais simples e pobres, escolhesse para fazer parte do seu grupo mais íntimo, não aquelas pessoas com alto grau de instrução e de cultura abastada, ou com muitas posses, muitos bens materiais, mas escolhesse como ele escolheu os apóstolos. Não entre aqueles mais desenvolvidos, mas entre aqueles de coração mais puro e que ele podia desenvolver, assim como ele fez com todos os apóstolos. Se essas situações com Jesus se repetissem e nós víssemos no centro de uma grande cidade brasileira, que poderia ser São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maceió, Recife, qualquer uma delas, e nós víssemos um homem mal vestido, com roupas muito simples, talvez até sujas, e seguido por 12 pessoas iguais ou de aparência pior, e essa trupe estivesse andando no centro de uma grande cidade, será que nós o reconheceríamos pela sua palavra, pelo verbo, por aquilo que ele iria trazer? Ou nós passaríamos reto, nem olharíamos, porque confundiríamos com pessoas em situação de rua. E como nós fazemos no dia a dia. Passamos batido. Faz parte da paisagem. Será que reconheceríamos Jesus? E mais, se por acaso tomássemos contato com a sua mensagem, hoje, será que prestaríamos atenção ou, como de costume, diríamos, é mais um lunático? É mais um doido que tá por aí e tá falando qualquer bobagem. E ainda cheio dessa gente em volta. E aí diríamos, e ninguém faz nada, né? Essa cidade tá infestada de gente desse jeito. Nessas condições. Eu não sei qual seria a nossa reação, mas se Jesus, que reencarnou há 2000 anos, encarnou há 2000 anos como espírito de maior hierarquia que pisou nesse planeta e deixou uma mensagem linda. Eu sempre falo para todos nós, né? Se a gente está em dúvida sobre qualquer coisa, leia o Sermão da Montanha. Leia o Sermão da Montanha, porque ali está tudo. A gente não precisa nem ler todas as parábolas de Jesus, os ensinamentos, o Ato dos Apóstolos, não precisa ler nada, se não quiser. Leia apenas o Sermão da Montanha. Lá está tudo, explicadinho. E para que a gente não tenha dúvidas. Eu estou falando tudo isso porque essa semana nós vamos estudar no Evangelho da quarta-feira, na live de quarta-feira às 20 horas, os itens de 13 a 18 do capítulo 3, continuando o nosso estudo do capítulo 3. E esses itens, eles estão divididos em duas partes. Mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas,
e mundos regeneradores. Eu fiz esse preâmbulo falando de Jesus para que a gente traga para a nossa realidade, para o que acontece no nosso cotidiano, essa reflexão que a gente precisa fazer desse mundo de expiações e provas que nós estamos. Porque não adianta a gente continuar com o mesmo discurso, continuar com o mesmo ódio, continuar com as mesmas intolerâncias, os mesmos preconceitos, continuar com a mente fechada a novos aprendizados e continuar repetindo as coisas bonitinhas que o Espiritismo nos traz. Porque percebam, eu fiz de maneira proposital hoje uma postagem do Papa Francisco, onde ele fala de Jesus e da relação de Jesus com os pobres. Muito porque é o Dia Mundial da Pobreza, né? E onde a gente lembra do quão importante é o nosso papel em ajudar os nossos irmãos. Lembrando que só evoluímos ajudando os outros a evoluírem também. E aí, né, a gente pode gostar da Igreja Católica ou não. A gente pode gostar ou não do Papa Francisco. A gente pode gostar ou não de como ele conduz a igreja. Agora, quando ele fala de Jesus e contextualiza com o Evangelho, não cabe a nós gostar ou não, se somos espíritas e cristãos. Eu posso, né, discutir o ensinamento de Jesus sob a luz da contemporaneidade. Eu posso discutir um ensinamento de Jesus sob a luz das condições sociais que nos encontramos hoje. Mas eu não posso, né, como espírita e cristão, duvidar ou questionar o teor moral da mensagem de Jesus. Porque quando Jesus ele traz os seus ensinamentos nas parábolas, por exemplo, né? Na parábola do festim de bodas, na parábola do bom samaritano, né? Na parábola da luz sobre o candeeiro, né? E de tantas outras, ele traz a contextualização do que acontecia na época, exemplos do que há 2000 anos atrás seriam compreensíveis. E hoje, a gente tem que contextualizar com o que acontece hoje, no nosso mundo contemporâneo. E aí, aquele exemplo que Jesus nos trouxe, pode ser que não sirva para hoje, mas o conteúdo moral, ele é o mesmo. E por isso que eu estou falando que eu posso não gostar da Igreja Católica, posso não gostar do Papa Francisco, posso não gostar do direcionamento evangélico, posso não gostar de determinado pastor, posso não gostar de determinado orador espírita. Posso não gostar de nenhum desses e não concordar com a interpretação que eles fazem dos textos evangélicos. Agora, eu não contesto o texto evangélico, porque lá está o teor moral do ensinamento. E aí, a gente compreende na postagem que eu fiz ali, vocês podem conferir, porque as pessoas lá estão se degladiando. E eu não vou apagar dessa vez. Eu vou deixar. Eu vou deixar para mostrar o tanto de ódio que tem um perfil espírita que só traz o amor, mensagens espíritas e para nossa evolução. Mas que muitas vezes a pessoa pega aquilo e entende aquilo como um posicionamento partidário, ou um posicionamento ideológico ou político, quando a gente está falando de Jesus. Então, a necessidade das pessoas, de algumas pessoas, não é evoluir. A necessidade de algumas pessoas é mostrar o seu ódio, a sua insatisfação, como se fôssemos crianças mimadas, espiritualmente falando. Onde eu falo o que eu acho.
Eu não estudo, eu não procuro saber o que é. Eu só falo o que eu acho e tá tudo certo. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, se a gente continuar com essa postura de pensamentos e atitudes baseados no ódio e na intolerância, a gente nunca vai partir para os mundos regeneradores. A gente vai ter muita dificuldade de fazer a transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Porque a gente não vibra do mesmo jeito. E é isso que a gente vai discutir na nossa live de quarta-feira às 20 horas. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter consciência que eu só aprendo com aquilo que o outro sabe e eu ainda não sei. Porque aquilo que eu já sei e eu fico repetindo igual um papagaio é só para o meu orgulho, para a minha vaidade, para alimentar o meu egoísmo e a intolerância que eu tenho com a sugestão dos outros. Muitas vezes a gente se coloca no papel de uma pessoa que, na verdade, não quer discutir um assunto, discutir no sentido da troca de ideias. Ela não quer discutir um assunto. Ela quer ouvir na boca do outro aquilo que ela tem como um posicionamento, aquilo que a agrada. Ela não quer ouvir uma ideia oposta ou alguém que não concorda. Ela não quer trocar argumentos. Ela só quer ver reforçada aquela visão de mundo que ela já tem. E se eu só fico brigando para reforçar aquilo que eu já sei, eu não saio do abismo da minha ignorância. Percebam. Vamos escutar o outro. Vamos dar voz ao outro. Deixa o outro argumentar, trazer as ideias. E se você não concorda, não tem problema. A gente não precisa brigar por isso. O que a gente precisa entender é que nós temos uma relação de valores e não de gosto. E não de gosto. Tem gente das quais eu convivo diariamente e que tem valores muito parecidos com os meus e por isso que somos tão próximos, que gostam de pagode, gostam de samba, gostam de cor-de-rosa, gostam de coisas que eu não gosto. E isso é gosto. E deixa as pessoas com os gostos que elas têm. O que nos aproxima não são os nossos gostos, porque eu gosto de rock. Eu gosto de outro tipo de literatura que não o que elas gostam. Eu tenho outros gostos. Mas o que nos aproxima não são os nossos gostos, são os nossos valores. E aí quando o valor não bate, fica muito difícil de conviver. Percebam. Vamos refletir sobre isso. E eu convido todos vocês a lerem os itens de 13 a 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Mundo de Provas e Expiações e Mundos Regeneradores. E na quarta-feira, a partir dessas primeiras reflexões, a gente vai aprofundar o nosso estudo e discutir muito mais. Um beijo a todos. Um ótimo feriado, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.